todas as aulas de matemática. Nesse módulo nós vamos falar sobre potenciação, né? Bem o iniciozinho. Especificando melhor, seria a potenciação com números naturais. Mas quando a gente fala em números naturais, a primeira dúvida do aluno é saber ou tentar lembrar o que significa números naturais, ou melhor, o que são os conjuntos, o conjunto dos números naturais. São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. Então, se a gente for tentar enunciar todos, seria impossível. Vamos colocar só alguns. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, os nossos números naturais são infinitos. São os números inteiros positivos, incluindo o nosso amigo zero. Bom, vou falar propriamente da potenciação, né? A potenciação, ela possui vários elementos. Só que antes é interessante a gente verificar aqui na concordância com o nosso diagrama aqui embaixo, o nosso texto lá em cima, né? Fazer uma relação. Primeiro nós colocamos ali a base. A base é o que está de azul. Ele é chamado de fator que se repete em uma multiplicação. O nosso amigo expoente, que está ali com a letra N em vermelho, ele vai indicar quantas vezes esse fator se repete. Então, só para complementar nossa ideia aqui no diagrama, o A vai ser a base e o N o expoente. Bom, potências de expoente natural. Vamos começar pela mais simples possível, né? Um produto de fatores iguais pode ser escrito da seguinte forma. Exemplo. Nós temos aqui 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Desta forma, o que acontece? A base que você está vendo aqui é o 8, né? E esse número 8 ele se repete 5 vezes, ou seja, são 5 fatores. Então, a gente pode representar da seguinte forma. O 8 é a base e 5 é o expoente. Ou seja, o 8 é o fator que se repete. E o expoente está indicando quantas vezes vai existir essa repetição. Bom, a potenciação, então, ela vai ser utilizada para representar multiplicação de fatores iguais. Exemplos. 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 elevado a 2. Ou melhor, vamos colocar inicialmente como 2 a base e 2 o expoente. Depois a gente fala sobre nomenclatura. No próximo passo, você tem 2 vezes 2 vezes 2. Então, você tem o 2 como base e o 3 como expoente. Aqui você tem o 2 como base novamente, só que ele vai se repetir 4 vezes. Então, esse 4 vai sinalizar como o expoente. Na próxima, aqui já mudou, né? A base aqui vai ser 3 e essa base vai se repetir 5 vezes. Por isso que nós colocamos o expoente 5. Neste outro aqui, você tem o 4, né, repetindo 5 vezes. Então, a nossa base vai ser o 4 e o expoente 5. Lembra, o expoente é quantas vezes, ele representa quantas vezes a base vai aparecer. E, por fim, o 11. O 11 aqui, ele se repete 5 vezes também. Então, nós colocaremos 11 a base e 5 o expoente. Espero que tenha ficado bem claro. Agora, vamos fazer uma parte bem interessante. Vamos interpretar um pouquinho uma potência. Aqui nós temos 2, que é a base, e 1, que é o expoente. Ou seja, ele está apenas querendo que você repita o 2 uma vez. Está aí. Então, 2 é a base, 1 é o expoente, então vai ser igual a 2. 2 aqui é a base e 2 o expoente. Então, a gente pode pensar em 2 vezes 2, que é igual a 4. Na próxima, 2 é a base e 3 o expoente. Então, eu vou repetir o 2 3 vezes. Fazendo essa continha simplória, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Em seguida, ele está pedindo que eu repita o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Na próxima, 3 é a base e 3 é o expoente. Então, nós teremos que repetir o 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Na próxima, 4 elevado a 2. Ou melhor, 4 é a base e 2 é o expoente. Então, nós vamos repetir o 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. Muito fácil, né? Agora, é interessante a gente colocar isso a nível de geometria.
O quadrado de um número, vamos falar um pouquinho sobre isso. Da onde que vem uma fala muito comum nossa, quando uma base ele está elevado a 2, a gente chama de um nome específico, existe uma norma, uma nomenclatura. Só que antes vamos ver como é que fica geometricamente falando essa correspondência. As potências de expoente 2, elas podem ser representadas geometricamente dessa forma. Por exemplo, aqui, a gente consegue visualizar um lado e um lado. Então, se eu for fazer uma relação, 1 vezes 1, 1, tem apenas um quadradinho. Na próxima, eu consigo visualizar 2 na lateral, na vertical e 2 na horizontal. Se a gente multiplicar esses dois, 2 vezes 2, 4. Então, ele está me informando que existem 4 quadradinhos. Neste outro, se a gente contabilizar, nós temos 3 de cada lado. 3 vezes 3, 9. Na próxima, 4 e 4. Se a gente fizer 4 vezes 4, nós teremos 16, que é o número de quadradinhos que a gente tem internamente. O cubo de um número, esse aqui também é muito utilizado e a gente já vai entender mais adiante onde é que a gente vai empregar isso aqui. As potências de expoente 3 podem ser representadas geometricamente. Como? Vamos ver? Exemplo. Por exemplo, aqui nós temos altura, comprimento e largura sendo 1. Então, na hora que a gente vai calcular o volume, que é dado em metros cúbicos, centímetros cúbicos e etc., nós faremos 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Ou simplesmente 1 elevado a 3. Né? Outro. Aqui também nós temos 2, 2 e 2. A gente consegue verificar lateralmente, né? 2, 2 e 2. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, nós teremos 2 ao cubo, que é igual a 8. E por fim, o cubo maior, nós temos 3, 3 e 3. Ou seja, eu poderia colocar com 3 elevado a 3, que é igual a 27. Agora tem um detalhe, existem potências, essas potências de expoente 2 e 3, elas recebem nomes especiais, né? Então agora você já sabe de onde que vem esses nomes especiais, exatamente desses exemplos geométricos que nós demos agora há pouco. Então vamos ver como é que se lê alguns exemplos aqui, ó. 1 elevado a 2, a gente pode falar também 1 ao quadrado ou quadrado de 2. Perdão, quadrado de 1. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, ou quadrado de 2. 3 ao quadrado, ou quadrado de 3. 1 ao cubo, ou o cubo de 1. 2 ao cubo, ou o cubo de 2. Tanto faz, os dois estão corretos. As duas formas de pronunciar, né, essa potência. 3 ao cubo, ou cubo de 3. As potências de outros expoentes, elas não recebem nomes especiais. Vamos ver aqui alguns casos interessantes. Por exemplo, aqui, eu posso falar que é 2 elevado à quarta potência, ou posso colocar 2 elevado a 4. Esse outro, 3 elevado à quinta potência, ou simplesmente 3 elevado a 5. Aqui nós podemos falar 4 elevado à sexta potência, ou 4 elevado a 6. 5 elevado à sétima potência, ou 5 elevado a 7. 6 elevado à oitava potência, ou 6 elevado a 8. 7 elevado a 9, ou 7 elevado à nona potência. Essas duas maneiras estão corretas.